Deus está falando com você agora. Não ignore este aviso. Pode ser tarde demais. Você já sentiu que algo invisível tenta te alertar? Como se no meio do silêncio uma voz sussurrasse: acorda, eu quero falar com você. Não pense que é coincidência. Não ignore o incômodo no coração, porque hoje, não amanhã, Deus está tentando alcançar você. E existe um motivo muito mais profundo do que você imagina. Talvez você esteja vivendo aquele momento em que tudo parece estar desmoronando. A dor apertando, o silêncio de Deus te machucando. E a dúvida: será que Ele me esqueceu? Não, Ele não esqueceu. Pelo contrário, Ele te escolheu justamente por isso. Mas existe uma verdade dura que você precisa encarar. Ignorar esse chamado pode custar caro. Não apenas oportunidades, mas a própria direção da sua vida. Neste vídeo, eu quero ser apenas uma ponte. Não sou eu quem quer falar com você, é Deus. E Ele tem pressa. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi um chamado. E não atender pode significar perder o tempo certo, talvez o último aviso. Então respira fundo. Fica comigo até o final, porque hoje vamos conversar sobre o silêncio de Deus, a dor como ferramenta divina e o momento certo de agir, que é exatamente agora. Prepare-se para enxergar o que talvez tenha se recusado a ver. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sente que precisa ouvir essa mensagem urgente. Não guarda essa palavra só para você. Agora, anota aí uma frase que pode mudar sua perspectiva e escreve ela nos comentários como um compromisso público, como quem grita para o céu: Deus, eu estou pronto para te ouvir. Se você escrever isso, você não está apenas digitando, está se posicionando. Quer ver o que Deus pode fazer? Então vamos começar. Deus quer falar com você hoje. Sabe aquele momento em que tudo parece silenciar ao seu redor, mas mesmo assim algo inquieta dentro do peito? Aquela sensação de que algo ou alguém está tentando atrair a sua atenção? Pois é, isso não é só sua mente vagando. Essa inquietação é Deus chamando. E não é exagero dizer que Ele quer falar com você hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje. O chamado divino não costuma vir com trombetas ou manifestações visíveis. Às vezes, Ele fala justamente através do silêncio, da dor ou daquela angústia inexplicável que insiste em não passar. É nesses detalhes que Deus tenta despertar a sua escuta interior. Mas aqui está o ponto delicado. Muitos ignoram. Muitos acham que é só mais um momento ruim. Mas não é. É Deus cutucando seu coração. E sabe por quê? Porque Deus conhece suas lutas mais secretas, aquilo que você não conta para ninguém, nem mesmo nas suas orações. Ele sabe das dúvidas que você esconde quando olha para o céu em silêncio. E mesmo sabendo, Ele quer falar com você, não para julgar ou apontar erros, mas para te lembrar que existe um propósito esperando por você. Mas tem um detalhe: o chamado divino não espera para sempre. Hoje, talvez agora mesmo, você esteja sendo chamado a agir. Deus não quer mais que você se esconda atrás do medo ou da desculpa do não estou pronto. Ele quer proximidade. Quer que você confie, mesmo sem entender. Quer que você diga: fala, Senhor, eu estou ouvindo. Mas atenção, ignorar esse chamado não é apenas perigoso, é arriscado para sua caminhada espiritual. Porque cada vez que adiamos, o coração endurece um pouco mais. E aí, o silêncio de Deus não será porque Ele parou de falar, mas porque você parou de escutar. Por isso, meu conselho, como alguém que já tentou fugir desse chamado, mas aprendeu do jeito difícil, quando Deus quer falar, pare tudo. Silencie sua mente. Escute, responda. E acima de tudo, haja. O chamado de Deus é sempre convite à ação. Quer um exemplo prático? Pegue hoje um tempo real, sem distrações, e ore dizendo apenas: Deus, eu sei que o Senhor está tentando falar comigo, me ensina a escutar. Simples assim. Não precisa de palavras bonitas, precisa de sinceridade. Você vai perceber, a resposta vem. Agora me diz, você vai continuar ignorando?
Ou finalmente vai se permitir ouvir a importância do momento presente? Quantas vezes você já disse para si mesmo: amanhã eu resolvo isso, semana que vem eu mudo, depois eu oro? Parece familiar. Esse é um dos maiores enganos espirituais, achar que teremos tempo. Mas o tempo que Deus quer usar é o agora. Não amanhã, não depois, agora. O presente é o único tempo real que existe. O futuro é uma promessa que talvez não se cumpra. E o passado, esse já não volta. Deus trabalha no hoje. Se Ele está te chamando agora, é porque existe algo urgente, algo que não pode mais ser adiado. Talvez você esteja esperando o momento perfeito para agir. Aquele dia em que tudo esteja tranquilo, sua fé esteja forte e você se sinta 100% preparado. Mas deixa eu te contar um segredo que muitos ignoram. Esse dia não vai chegar. O momento ideal não existe. Quem cria o tempo certo é Deus. E se Ele está tocando no seu coração hoje, significa que o agora é o momento que você tanto esperava. Pensa comigo. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o tempo ideal? Quantos passos você deixou de dar porque achou que não era hora? Às vezes, a mudança que você pede a Deus depende apenas da sua decisão de começar, de agir mesmo sentindo medo, mesmo sem entender tudo. O tempo presente é precioso. É no agora que a transformação começa. A oração que você faz hoje é semente plantada no amanhã. A decisão que você toma hoje altera o seu futuro espiritual. Cada passo que você adia é uma oportunidade desperdiçada de crescer, de se aproximar mais dele. Deus está olhando para você e dizendo: filho, filha, eu quero agir na sua vida, mas preciso que você me permita. E o momento é hoje. Quer algo prático? Separe 10 minutos do seu dia. Agora, após ouvir essa mensagem, fale com Deus como se estivesse falando com alguém que você confia. Diga exatamente o que sente. Não espere inspiração divina para orar. Ore com o que você tem. Oração simples é onde começam os maiores milagres. E se algo dentro de você diz que não é hora, lembre-se. Essa é só a sua zona de conforto tentando te manter paralisado. Deus quer agir no seu hoje. O que você vai fazer com isso? Não adie sua decisão. Quantas vezes você já sentiu claramente aquele empurrão no coração, aquela sensação de que Deus está te chamando para algo maior, mas decidiu esperar? Talvez esperando um sinal mais forte, ou quem sabe esperando sentir vontade para tomar a decisão. Mas deixa eu te alertar com todo carinho. Cada decisão adiada é um passo perdido. Existe uma armadilha sutil que o inimigo usa com muita eficiência. Fazer você acreditar que pode decidir amanhã. Só que cada adiamento é uma brecha para o distanciamento. Não tomar uma decisão também é uma decisão. Uma decisão de permanecer onde está, no mesmo lugar, com as mesmas dores, com as mesmas dúvidas. E Deus não quer isso para você. Adiar a resposta a Deus pode parecer confortável no momento, mas espiritualmente isso te trava. É como ficar à porta da mudança sem nunca atravessá-la. O chamado divino é urgente porque sua alma precisa se mover. Deus conhece seu potencial, mesmo quando você duvida. Mas o céu precisa da sua resposta para agir. E sabe qual é o pior? Quanto mais você adia, mais difícil fica ouvir o chamado de novo. Lembra quando Jesus chamou Pedro? Ele não disse: vem, quando você se sentir pronto. Ele disse: segue-me. E Pedro foi, sem entender, sem se achar digno, sem sentir segurança. Porque quem chama garante o caminho. Talvez você esteja esperando sentir fé suficiente para decidir. Mas fé não é pré-requisito para agir. Fé cresce enquanto você caminha. Coragem verdadeira nasce na ação, não na ausência do medo. Quem espera se sentir pronto nunca dá o primeiro passo. Por isso, não caia nessa armadilha. O tempo de Deus não é baseado na sua sensação, é baseado no propósito.
Quer uma dica prática? Hoje, escolha um pequeno ato de fé. Decida algo. Pode ser algo simples, como iniciar uma oração diária, retomar a leitura de um salmo, ou pedir perdão a alguém. Mas decida e cumpra. Decisões pequenas são portas para milagres grandes. O céu está esperando sua resposta. E quanto mais você adia, mais longe fica da vontade de Deus. Qual vai ser sua escolha hoje? Cada pessoa tem um propósito. Talvez você olhe para si mesmo e pense: Deus não pode ter um propósito para alguém como eu. Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha dito antes. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E se você sente esse chamado, é porque Deus já viu algo em você que nem você consegue enxergar. Muita gente acredita que propósito está reservado apenas para pessoas especiais, aquelas aparentemente perfeitas, santas ou que nasceram em lugares privilegiados. Mas olha o histórico de Deus. Moisés era gago, Davi era o menor da casa, e Pedro, um pescador comum, impulsivo e cheio de falhas. Mesmo assim, cada um deles foi escolhido. Sabe por quê? Porque estavam dispostos, não perfeitos. O propósito que Deus tem para você não depende do seu passado. Não importa onde você errou, quem você decepcionou, ou até mesmo o quanto você tenha se afastado dele. Deus usa histórias quebradas para mostrar sua glória. E quando Ele chama, o que Ele procura é um coração disposto a obedecer, mesmo tremendo. Agora reflita comigo. Quantos dons e talentos você tem deixado enterrados? Talvez seja a capacidade de aconselhar alguém, a força para liderar um pequeno grupo, ou simplesmente aquela paciência que pode acalmar corações aflitos. O seu propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, cada missão é divina, desde pregar no púlpito até ouvir o desabafo de um amigo. Deus te formou com um plano específico, e ignorar isso é viver uma vida pela metade. Mas para descobrir esse propósito, você precisa de duas coisas: oração sincera e coragem para obedecer. Pergunte a Deus hoje mesmo: Senhor, me mostra para que eu nasci. E tenha certeza, Ele vai começar a responder. Mas prepare-se, o chamado de Deus costuma exigir passos de fé. E aqui vai algo prático. Escolha uma área onde você sente paz ao servir. Comece pequeno. Seja ajudando alguém, se envolvendo em algo na sua comunidade ou simplesmente ouvindo quem precisa. Propósito se revela no movimento. Não deixe que o medo do não sei como te impeça de começar. Se Deus te chamou, é porque Ele mesmo vai ensinar o caminho. A pergunta é: você está disposto a descobrir o seu propósito? A dor, como oportunidade espiritual. Aguarde enquanto elaboro cuidadosamente o texto. Tópico 5. A dor. Como oportunidade espiritual, ninguém gosta da dor. Seja física, emocional ou espiritual, a primeira reação que temos é tentar fugir dela. Mas e se eu te dissesse que a dor pode ser uma ferramenta usada pelo próprio Deus? Difícil de aceitar, não é? Mas a verdade é que muitas vezes é através da dor que Deus consegue o que não conseguiria com o conforto: a sua atenção. Talvez você esteja passando por momentos de sofrimento agora. Pode ser uma perda, uma decepção profunda, aquela sensação de abandono. E você se pergunta, por que Deus permite isso? Mas em vez de interpretar a dor como rejeição divina, tente enxergá-la como um convite silencioso para a proximidade. Acredite, há algo sobrenatural acontecendo dentro do seu processo. A dor escancara nossa necessidade de Deus. Quando tudo vai bem, costumamos achar que controlamos tudo. Mas quando dói, quando a alma grita, quando o silêncio parece ensurdecedor, aí nos voltamos para quem realmente pode mudar as coisas. E é justamente aí que Deus sussurra: estou aqui, eu nunca saí. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo. Amigos, família, saúde. Mas foi na dor que ele conheceu a Deus de uma forma que a prosperidade nunca permitiu. Talvez você esteja passando por uma versão moderna da história de Jó.
não como castigo, mas como preparação, porque Deus usa a dor como lapidação, não como punição. Quer uma ação prática? Hoje mesmo, pare de orar pedindo apenas que a dor acabe. Experimente perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através dessa dor? Essa simples mudança de pergunta pode transformar a sua jornada espiritual. Deixar de lutar contra o processo e começar a aprender com ele é o que separa quem apenas sobrevive de quem cresce espiritualmente. A dor é um terreno fértil para o crescimento espiritual, mas só floresce se você permitir. Em vez de perguntar, por que Deus? Comece a perguntar, para que Deus? Essa é a chave para transformar sofrimento em aprendizado. E você? Vai continuar fugindo da dor ou vai encará-la como uma oportunidade divina de transformação? Enxergar a dor como ensino. A maioria das pessoas encara a dor como um castigo. Mas a verdade é que Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes usa a dor como sala de aula. Quando tudo desaba, quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, é aí que estamos mais atentos à voz do Pai. Não porque Ele gosta de nos ver sofrer, mas porque sabe que é no deserto que o coração se torna solo fértil para o crescimento. Pense nos momentos de dor que você já viveu. Aquela decepção que partiu seu coração. Aquela perda que te deixou sem rumo. Ou até aquela fase onde o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Agora pergunte a si mesmo: quem você se tornou depois da tempestade? Quantas lições ficaram que o conforto nunca teria ensinado? A dor tem esse poder. Ela ensina, mesmo contra a nossa vontade. Deus não desperdiça sofrimento. Aquilo que hoje parece apenas lágrima, amanhã se revela como transformação. Mas isso só acontece quando você permite que o próprio Deus interprete sua dor. Pare de tentar dar um sentido humano ao sofrimento. Às vezes, o que você chama de fim é só o começo do plano de Deus para te levar a um novo nível espiritual. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que a dor apertar, não fuja. Não se esconda no entretenimento, nas redes sociais, nas distrações. Em vez disso, entre no seu quarto, feche a porta e diga: Senhor, me ensina o que eu preciso aprender com isso. Sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a trabalhar onde você menos imagina. E aquela dor, que antes parecia um fardo, se torna uma ponte. Enxergar a dor como ensino não significa gostar do sofrimento. Significa confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela não faz sentido. Significa crer que há propósito no processo, ainda que você não veja. Portanto, da próxima vez que a dor bater na sua porta, lembre-se, talvez você esteja diante da aula mais importante da sua vida espiritual. E quem sabe, seja essa dor que vai finalmente te aproximar de Deus como nunca antes. Ação baseada na fé. Muita gente acredita que ter fé significa esperar de braços cruzados até que Deus resolva tudo. Mas essa é uma visão incompleta. A verdadeira fé não é passiva. Ela se move, ela age. Ter fé é andar mesmo sem enxergar o caminho inteiro. É como Pedro, que só experimentou o milagre ao pisar fora do barco, com o mar ainda agitado. Fé e coragem caminham juntas. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é escolher agir mesmo sentindo medo. Sabe aquele passo que você sabe que precisa dar, mas vive adiando? Pois então, fé verdadeira nasce quando você dá esse passo. Mesmo inseguro, mesmo tremendo, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. E aqui está o segredo. Deus honra a ação baseada na confiança nele. Se você se movimenta crendo, mesmo sem ver resultado imediato, o céu se move junto. Ficar parado esperando sinal pode te manter anos estacionado. A fé precisa ser prática, precisa virar atitude. Quer um exemplo simples? Pense em algo que você sente Deus pedindo há um tempo. Talvez retomar sua vida de oração, perdoar alguém, começar um projeto, qualquer coisa. Agora, ao invés de esperar sentir vontade,
Simplesmente haja, faça. Um pequeno passo já é suficiente para ativar o mover divino. A Bíblia está cheia de personagens que agiram sem saber o final da história. Abraão saiu da sua terra sem saber o destino. Davi enfrentou Golias sem treinamento de guerra. Por quê? Porque confiaram em Deus mais do que em suas próprias certezas. Hoje, o seu chamado é o mesmo. Não espere o medo desaparecer para começar. Haja mesmo com medo. Fé não elimina as dúvidas, mas escolhe seguir apesar delas. Se a sua oração tem sido, Senhor, me mostra o caminho, talvez Deus esteja dizendo, eu mostro enquanto você caminha. Ação baseada na fé é o idioma que o céu entende. E lembre-se, não decidir agir é em si uma decisão. A fé sem ação é como uma lâmpada sem energia. Está lá, mas não ilumina nada. E o mundo precisa da luz que só você pode acender. Então me diz, você vai continuar esperando ou vai começar a andar hoje mesmo? Aprender a ouvir Deus no silêncio. Talvez você já tenha perguntado, por que Deus não me responde? A sensação de orar e não ouvir nada pode ser uma das experiências mais frustrantes da caminhada espiritual. Mas será que Deus realmente está em silêncio? Ou será que é você quem ainda não aprendeu a escutar? Deus fala, isso é um fato, mas Ele não grita. Sua voz é suave, muitas vezes um sussurro no meio da nossa confusão interior. E é justamente aí que muitos erram, esperam ouvir Deus no meio do barulho. Mas Deus prefere o silêncio. Aprender a ouvir Deus é como sintonizar uma rádio. Se você está no meio da multidão, com o coração cheio de distrações, suas emoções gritando, você não consegue captar a frequência divina. Por isso, o silêncio não é castigo, é estratégia. Deus cala o mundo exterior para falar com sua alma. Quer um exemplo prático? Crie o hábito de tirar todos os dias 10 minutos só para estar em silêncio na presença de Deus. Sem música, sem celular, sem distrações. Apenas sente-se e respire. No início, talvez você sinta nada, mas insista. Com o tempo, você perceberá que Deus sempre falou. Você é quem estava com a mente barulhenta demais para perceber. Os grandes encontros com Deus na Bíblia acontecem no silêncio. Moisés no deserto, Elias na caverna, Jesus no monte. O silêncio é o ambiente favorito de Deus para revelar seus planos. E acredite, quando você desacelera, começa a perceber respostas que estavam ali o tempo todo. O desafio, portanto, não é Deus falar, é você aprender a ouvir. E ouvir exige proximidade, exige intimidade, exige disposição para se afastar um pouco do mundo e se aproximar do sagrado. Silêncio não é ausência, silêncio é preparação. Quando Deus silencia tudo ao seu redor, é porque quer que você preste atenção. A pergunta que fica é, você vai continuar reclamando do silêncio ou vai usá-lo como porta para ouvir o que Deus quer te dizer? O silêncio de Deus tem um propósito. Poucas coisas são tão difíceis quanto viver o silêncio de Deus. Você ora, chora, suplica e nada. Nenhum sinal. Nenhuma resposta, apenas o eco da própria voz. Mas há algo que você precisa entender. Quando Deus se cala, Ele não está te rejeitando. O silêncio dele carrega um propósito. Pense em um professor durante uma prova. Ele ensina, instrui, corrige, mas no momento do exame, o professor se cala. Não porque abandonou o aluno, mas porque é hora de aplicar o que já foi ensinado. Com Deus, muitas vezes é igual. O silêncio é um teste, não da sua capacidade, mas da sua confiança. Talvez Deus esteja quieto justamente porque está trabalhando. E nesse tempo de espera, o que Ele deseja não é sua revolta ou desânimo, mas sua permanência. Permanecer crendo, mesmo sem ouvir. Continuar orando, mesmo sem sentir. Seguir caminhando, mesmo sem ver. O silêncio de Deus não é sinal de ausência, é sinal de preparação. Deus silencia para fortalecer sua fé, refinar seu caráter e purificar suas motivações. É no silêncio que você descobre se está buscando a mão de Deus
ou o coração dele. Quer algo prático? Ao invés de perguntar, por que o Senhor está em silêncio? Pergunte, o que o Senhor está querendo me ensinar neste silêncio? Mudança de perspectiva muda sua experiência. Use o silêncio como ferramenta de amadurecimento espiritual e não como desculpa para desistir. E lembre-se, o céu pode parecer calado, mas Deus nunca para de agir. Quando Ele está em silêncio, Ele está mais próximo do que você imagina. Portanto, respira fundo e continua. O silêncio de Deus é só mais uma etapa antes da resposta. A fé cresce, mesmo no silêncio. É natural achar que a fé precisa de sinais constantes para sobreviver. Mas a verdade é que os períodos de silêncio de Deus são muitas vezes o terreno onde a fé mais cresce. Parece contraditório, pois é exatamente aí que o crescimento acontece. Quando você escolhe confiar mesmo sem ouvir, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. A fé verdadeira não depende de emoção. Ela não se apoia em milagres diários para continuar firme. Ela é construída na decisão de acreditar mesmo quando tudo grita o contrário. Imagine uma árvore. Suas raízes não se aprofundam nos dias de chuva, mas nas estações de seca, quando precisa buscar água mais fundo. A fé funciona do mesmo jeito. Quando o céu silencia, é sinal de que está na hora de suas raízes espirituais aprofundarem. Talvez você esteja passando por um desses períodos agora. O coração pesado, a alma inquieta, a sensação de abandono. Mas deixa eu te dizer com clareza, sua fé não está morrendo. Ela está sendo fortalecida. Fé não é sentir. Fé é escolher confiar. Quer um exercício simples e prático? Mesmo sem vontade, estabeleça um compromisso diário com Deus. Um tempo fixo de oração, mesmo que seja só alguns minutos. Um momento para abrir a Bíblia, mesmo que os versículos pareçam secos. A constância espiritual durante o silêncio é a maior demonstração de fé que você pode apresentar. A ausência de respostas não significa ausência de cuidado. Enquanto você ora em silêncio, Deus trabalha em silêncio. Mas trabalha. Lembre-se, os maiores heróis da fé mencionados na Bíblia não viveram de milagres diários. Eles viveram de constância, de permanência, de confiança obstinada. O silêncio de Deus não é o fim da sua fé. É o terreno onde ela está se tornando inabalável. Continue plantando, mesmo sem ver o fruto. Deus está cuidando da colheita. Agir, mesmo na incerteza. Você já percebeu como esperamos ter todas as respostas antes de agir? Queremos garantias, queremos certeza absoluta de que tudo vai dar certo. Mas no reino de Deus, as coisas não funcionam assim. Na maioria das vezes, Ele pede que você avance justamente quando não sabe o que vai acontecer. Agir mesmo na incerteza é a essência da fé. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Pedro lançou as redes mesmo tendo pescado a noite inteira sem resultado. Eles não tinham segurança, mas tinham algo ainda mais poderoso: confiança na voz que os guiava. Deus não precisa te mostrar o caminho inteiro. Ele quer apenas que você confie no próximo passo. É aí que muita gente trava. O medo da incerteza paralisa, mas precisa ficar claro: não agir também é uma decisão, e geralmente a mais perigosa. A inércia espiritual é o que mantém muita gente longe da vontade de Deus. Não esperar sentir segurança total antes de agir é uma lição que você precisa aprender. Quer algo prático? Pensa agora mesmo em algo que você sente Deus te direcionando a fazer, mas está adiando por medo de errar. Inicie, cometa erros, ajuste no caminho. A fé não se constrói em cima da garantia do sucesso, mas na decisão de avançar mesmo sem certezas. O maior engano espiritual é achar que ficar parado é seguro. Não é. O rio que não flui apodrece. E sua vida espiritual não foi feita para estagnação. Deus move quem está disposto a se mover. A lição de hoje é simples. Avance, com dúvidas, com inseguranças, com o coração tremendo, mas avance.
Deus honra passos dados na incerteza mais do que promessas feitas no conforto. Deixe que a fé seja sua bússola quando a lógica falhar, porque agir, mesmo sem garantias, é o idioma da confiança no céu. E lembre-se, quem te chamou garante o caminho. Coragem não é ausência de medo. Quantas vezes você pensou, quando eu não sentir mais medo, eu vou agir? Deixa eu ser direto. Isso não vai acontecer. A verdadeira coragem não é viver sem medo, é agir mesmo sentindo medo. Quem espera o medo desaparecer antes de agir, nunca sai do lugar. O medo não é um inimigo, é um sinal de que você está prestes a sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é onde Deus trabalha. Até os grandes personagens bíblicos tiveram medo. Moisés hesitou diante da missão. Josué precisou ouvir diversas vezes: ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele tinha medo. Mas mesmo tremendo, eles obedeceram. E foi na ação, não na ausência do medo, que experimentaram o sobrenatural. A coragem nasce da decisão de avançar, mesmo sem garantias. Se Deus está te pedindo algo, você não precisa entender tudo ou sentir segurança absoluta. Precisa apenas dizer: Senhor, estou com medo, mas mesmo assim eu vou. Isso é coragem aos olhos de Deus. Quer um exercício prático? Escolha algo simples, mas que te paralisa. Pode ser uma conversa difícil, um passo novo na fé, ou até uma decisão que você vem adiando. E hoje, mesmo tremendo, faça. Ação gera clareza, e clareza gera mais coragem. Um passo por dia. E quando você perceber, o medo ainda estará ali, mas ele não te controlará mais. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir obedecer a Deus apesar do medo. Lembre-se disso. Medo não é um sinal de que você deve parar. É um sinal de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, fora da zona de conforto, onde os milagres acontecem. Agora, com o medo na bagagem, continue caminhando. O momento certo é agora. Quantas vezes você já se pegou dizendo: quando eu estiver mais preparado, eu começo? Esse pensamento parece prudente, mas espiritualmente ele é perigoso. Esperar o momento perfeito é o que mantém muitos longe do propósito que Deus já determinou. A verdade é direta e simples. O momento certo é agora. Nunca estaremos totalmente prontos aos nossos próprios olhos. Sempre vamos achar que falta algo. Mas Deus não trabalha com perfeição humana. Ele trabalha com disponibilidade. Quando Ele chama, o tempo ideal já chegou. Mesmo que você não se sinta capaz. Lembre-se de Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu, ele se via como o menor da sua família, o mais incapaz. Mas Deus já o chamava de valente. O que faltava não era capacitação, era ação. E talvez seja o seu caso hoje. Procrastinar decisões espirituais não é inofensivo. Cada dia que você adia sua entrega, seu recomeço, seu avanço, é um dia a menos vivendo o propósito que Deus escreveu para você. E quando você diz, ainda não estou pronto, na verdade está dizendo, eu não confio totalmente no que Deus pode fazer através de mim. Quer algo prático? Hoje mesmo faça uma escolha, algo simples, mas concreta. Comprometa-se a começar aquela leitura bíblica que você vive adiando. Ore por aquele sonho enterrado. Dê um passo, qualquer que seja. Porque Deus não usa teoria, usa movimento. A diferença entre quem cumpre o propósito e quem apenas sonha é que o primeiro começou, mesmo sem se sentir pronto. O momento perfeito não existe. Existe o agora. E Deus está esperando sua decisão. Pare de esperar se sentir capaz. Haja. E veja o céu se movendo enquanto você caminha. Deus não busca perfeição, mas disposição. Existe uma mentira muito bem disfarçada que o inimigo gosta de sussurrar. Você precisa ser perfeito para Deus te usar. E sabe qual é o perigo dessa mentira? Ela paralisa. Faz você acreditar que só quando resolver todos os seus problemas, vencer todos os pecados e organizar sua vida inteira, aí sim, Deus poderá contar com você.
Mas deixa eu te lembrar uma verdade libertadora. Deus não chama os perfeitos. Deus chama os dispostos. Olha a Bíblia. Todos os grandes personagens tinham falhas gritantes. Davi caiu, Pedro negou, Paulo perseguiu cristãos. Mesmo assim, Deus usou cada um deles poderosamente. Por quê? Porque eles estavam dispostos a obedecer. Deus não está esperando você se tornar impecável. Ele está esperando você dizer: eis-me aqui, mesmo quebrado. Perfeição não é o requisito. Disposição é. E disposição significa dizer sim, mesmo quando você se sente o menor, o menos capaz, o mais imperfeito. É aceitar que a capacitação vem depois do chamado, não antes. Quando Deus encontra um coração disponível, Ele mesmo faz o resto. Quer algo prático? Da próxima vez que o pensamento não sou bom o suficiente vier, responda em oração: Senhor, eu não sou o suficiente, mas Tu és. E então, dê o passo. Sirva, ajude, ore, contribua, haja. Porque Deus não unge as estátuas, Ele unge quem está em movimento. Não espere ser perfeito para começar. Deus vai te aperfeiçoar no caminho. Cada erro, cada queda, cada tropeço será uma aula, não um fim. Mas é preciso começar. Deus está olhando para o seu coração agora e perguntando: você está disposto? Se a resposta for sim, não importa o resto, porque nas mãos de Deus, até a sua fraqueza vira ferramenta. Lembre-se disso, Deus não precisa da sua perfeição, mas Ele conta com a sua disposição. E agora, depois de tudo o que você ouviu, me diz: até quando você vai adiar o agir de Deus na sua vida? Talvez esta seja a última chamada. Talvez hoje seja aquele ponto de virada que você sempre esperou, mas que viveu ignorando. Pense, quanto tempo mais você está disposto a perder? O que ainda te prende? O medo, a dúvida ou a falsa ideia de que você não é capaz? Lembre-se, Deus já te escolheu, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo. A única coisa que Ele está esperando é que você diga sim. E agora, o desafio é simples. O que você vai fazer com tudo o que ouviu? Vai fechar esse vídeo e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai começar a agir? A decisão é sua, só sua. Por isso te pergunto, você está pronto para sair da zona de conforto? Pronto para confiar mesmo sem ver? Pronto para dizer: Deus, usa-me apesar de mim? Se essa palavra tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse chamado urgente. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você não vai encontrar mensagens de conveniência, mas palavras que confrontam e transformam. E antes de sair, responda aqui nos comentários: qual decisão você vai tomar hoje diante de Deus? Escreva sua resposta como um compromisso visível, não comigo, mas com o céu. Que essa não seja só mais uma mensagem, que seja o recomeço.